Bom, gente, a gente vai tratar um pouquinho sobre condutores isolantes aqui. Para isso, eu vou precisar fazer uso de um equipamento que é um circuito elétrico simples, que a gente vai ver detalhes mais adiante quando for estudar eletrodinâmica. Mas para a gente fazer esse teste eu preciso de usá-lo, então só vou dar um panorama geral de como é que funciona. O circuito elétrico simples, ele funciona o seguinte: você tem uma fonte de energia, que no meu caso vai ser essa fonte aqui de 12 volts, ok? Eu vou ligar na corrente elétrica, e esse é o fornecedor de energia, e uma lâmpada que é o consumidor dessa energia, que poderia ser o ferro de passar roupa, o que for, é o consumidor. Então eu tenho um fornecedor de energia elétrica e um consumidor de energia elétrica. Só que eu vou fazer a ligação dentro desse bloco aqui para ficar uma construção mais estável para manusear, ok? Então eu liguei a minha lâmpada, ok? Eu vou ligar os conectores da minha fonte em 2 pontos aqui, tá? E eu vou ligar essas outros 2 aqui, onde eu já deixei essas 2 pontas de prova aqui, que são chamadas de garra de jacaré. Vocês têm uma chamada de chupeta, porque faz chupeta na bateria do colega que descarregou a bateria, ok? Então isso aqui é o circuito elétrico. Quando eu faço isso aqui ele está ligado. Bom, eu coloquei aqui junto um interruptor para fazer esse mesmo processo do liga e desliga, de fechar e abrir aqui, ok? Tá. Então eu vou ligar essa minha fonte à energia, ok? Vou juntar os 2 aqui e, bom, tenho o circuito aberto, fechado. Quando eu tiro aqui, eu abri o circuito, não funciona, fechei o circuito, funciona de novo. Bom, esse processo de abre e fecha que eu faço aqui é o mesmo que acontece dentro do interruptor. Na parede da gente é a mesma coisa, tá? O que ele está fazendo aqui é só esse encosta, desencosta, encosta, desencosta para fazer um liga e desliga, ok? Tá, é isso. Bom, gente, agora a gente vai testar alguns materiais para ver se eles são capazes de conduzir, de deixar passar a corrente elétrica por ele ou não. Bom, então tem alguns objetos aqui que eu escolhi para a gente testar. Bom, o nosso circuito está ligado e aí eu vou colocar, ao invés de ligar diretamente aqui, eu vou botar o nosso material para testar a condutibilidade dele. Bom, vamos testar primeiro esse parafuso. Eu ligo no extremo e no outro e acende o meu circuito, mostrando então que o parafuso, que é metálico, ele é condutor de eletricidade, ok? Desliga, então esse é condutor. Bom, agora eu vou pegar aqui um palitinho de picolé, eu vou ligar o meu circuito e a gente vê que ele não é condutor de eletricidade. Então a gente viu que madeira não é condutor de eletricidade. Então a gente separa para o lado de cá. Bom, agora eu vou testar um prego. E o prego, que é de ferro, metal, ele é condutor de eletricidade. Bom, vou pegar uma colherzinha de poliestireno. Não é condutor de eletricidade. Vamos pegar a barrinha aqui, metálica, é mais difícil de morder, mas ó, é metálica, a base dela é alumínio, condutor de eletricidade. Bom, eu tenho um canudo de refrigerante de plástico, coisa proibida agora, não é condutor de eletricidade. Isso aqui é um pedaço de arame de cobre, condutor de eletricidade.
metal condutor. Bom, tem um pedacinho aqui de alumínio, ó, uma dobradiça quebrada, metal condutor. Os metais, eles são condutores de eletricidade. Eu trouxe aqui um material aqui, isso aqui é cerâmica. Isso aqui é um isolador elétrico muito usado antigamente, está até meio sujo, enferrujado, mas não é ferrugem dele, porque é cerâmica. Cerâmica é a nossa caneca de tomar café, ok? Ele só está enferrujado porque estava em contato com o metal. Bom, a cerâmica, eu não consigo morder porque ela é muito grande, então só encosto nos extremos e a gente repara que ela não é condutora de eletricidade. Eu gosto de trazer a cerâmica para a gente poder comentar que ela, a baixíssimas temperaturas, ela é ótima condutora de eletricidade. Então, a gente trata então, que essas condições de ser condutor ou isolante também depende das condições do ambiente. Maior temperatura, menor temperatura, tá? E aí os materiais podem ter comportamento diferente do esperado na temperatura normal pelo ambiente, ok? Era isso que eu tinha para mostrar por enquanto sobre condutores isolantes. Bom, gente, aqui eu estou aproveitando para trazer um outro fenômeno para vocês dentro dessa condutibilidade elétrica. Eu estou com um pedaço de resistência de chuveiro, tá? Que nada mais é que um fio de aço enrolado, tá? Então, como é metal, a gente ligando nos extremos, a gente vê que conduz eletricidade, ok? Conduz eletricidade, tá? Mas o que eu quero mostrar não é isso. Eu vou testar a temperatura deste material conforme a corrente elétrica passa por ele. Para isso eu estou usando o termômetro, tá? Em aula presencial eu costumo pedir para vocês segurarem a resistência após um tempo, para vocês mesmos verificarem com a mão que ela está aumentando a temperatura, mas isso aqui não dá, então a gente vai fazer com o termômetro mesmo. Eu queria que vocês olhassem, prestassem atenção onde está a temperatura marcando, antes de eu ligar. Agora eu vou ligar o circuito, para a gente verificar esse aumento de temperatura. Fechei o circuito. Essa temperatura não aumenta tão rápido quanto no chuveiro, porque essa resistência ela foi projetada para 110, 120 volts, 127 volts. E o que eu estou passando por elas, estou impondo uma diferença potencial de 12 volts, então é muito menos. Então a temperatura não aumenta tão rápido. Mas você já consegue notar que a temperatura altera. Então isso quer dizer que o metal está aumentando a temperatura. Isso acontece por causa do choque dos elétrons no interior do material com os outros elétrons. Esse choque em si, que é o aumento do movimento das partículas dentro do material, é o que a gente chama de temperatura, tá? Temperatura nada mais é que o movimento das partículas. Quanto mais movimento, maior temperatura, tá? A esse efeito de passagem de corrente elétrica provocando aumento de temperatura, a gente chama de efeito Joule. Ok? Essa era mais uma demonstração que eu queria fazer para vocês. Bom, gente, eu queria demonstrar mais uma coisa para vocês aqui agora, que é uma outra forma de condução elétrica. Eu tenho aqui 2 pedaços de cobre, que foram projetados só para poderem ficar apoiados aqui nesse copo. Ele é cobre, por isso conduz eletricidade, ok?
tanto um quanto o outro, ok? Tá. O que eu vou fazer agora é usar isso daqui como contato elétrico aqui dentro desse meu copo com água pura, ok? E aí a gente vai testar se a água conduz eletricidade. Bom, a gente vai ligar aqui nas duas extremidades, deixar com cuidado para eles não ficarem encostados. Pronto, vão estar encostados. E a gente, ao ligar, não altera, não liga o circuito, então a água não é condutor elétrico. Bom, mas aí eu vou pegar aqui uma substância. Isso aqui é sal de cozinha. Vou botar. Ixi, botei bastante. Sal de cozinha. Bom, e eu vou mexer o sal de cozinha aqui para ele dissolver. O que ele está fazendo? Ao ficar solúvel, esse sal aqui ele vai liberando os íons. Por isso que ele dá uma acendida ali. Não é tanto, porque não está tão salgado aqui. Bom, para uma sopa tá. Mas vocês reparam que ele acende porque a gente separou os íons do cloreto de sódio, Na+, Cl-. E aí você tem a corrente elétrica acontecendo. Uma coisa interessante da gente mostrar é que nesse processo, um dos metais ele fica extremamente claro e o outro fica extremamente escuro. Esse é o processo de oxirredução. Esse lado aqui oxidou e o outro lado reduziu. Tá? Se a gente inverter o processo, a condução elétrica vai ser do outro lado e aí o processo de oxirredução vai acontecer invertido. Pode ver que acende e aí o processo ele vai demorar um tempo até a lâmpadazinha apagar. Mesmo apagada a lâmpada, apesar de não ter corrente suficiente, elétrica suficiente para acender essa lâmpada, ainda continua passando corrente elétrica aqui, tá? E depois de um tempo, quando a gente para olhar, a gente repara que o cara que estava preto aqui ficou branco, clarinho, limpinho, e o cara que estava limpinho escureceu. O processo de oxirredução aconteceu ao contrário, porque agora o movimento dos íons está acontecendo de forma invertida. Ok? Bom, era mais essa demonstração que eu queria fazer para vocês. Bom, gente, mais uma demonstração para vocês. Aqui agora eu estou usando massinha de modelar, ok? Vou usar uma bateria de 9 volts e vou usar um LED. Bom, o que eu vou fazer é que eu vou pegar um pouco dessa massinha de modelar . Dessa vez ninguém vai poder pedir um pouquinho para ficar, que não dá para arremessar para a casa de vocês. Todo ano o pessoal pede um pouquinho de massinha de modelar, mas esse ano não tem. Bom, peguei 2 tubos. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui as extremidades das conexões do LED, só para poder espetar cada lado aqui. Bom, e aí eu vou pegar essa bateria e plugar aqui. E aí acendeu. A tarefa de vocês é pensar e me explicar o que acontece de semelhante com a massinha de modelar. Pode olhar na internet os ingredientes da massinha,
que tem a ver com essa água com sal que permitiu que essa fonte de energia abastecesse esse LED aqui. Ok? É isso.